Shalom! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um sábado em nossa sala teológica. Hoje, continuando nosso assunto sobre o livro de Judas, nós falamos na primeira aula sobre título, depois destinatário, depois autor e data, cenário e contexto, conteúdo e hoje chegamos nos principais personagens que esse livro traz para nossa meditação, né? Sobre esses personagens. Então, como todos os nossos sábados, nós iniciamos nossa sala teológica com uma oração. Vamos estar orando a Deus, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude cada vez mais. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças nós te damos por tudo, Senhor, por mais um sábado na Tua presença, por tudo que desde o começo dessa manhã o Senhor já tem preparado em nossas vidas, já tem se mostrado conosco. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que está assistindo ou que irá assistir essa aula, Senhor. Abençoa-os de forma especial. É o que eu te peço, Senhor, em tudo. Nos dá a iluminação da Tua palavra e o mais importante, que o Teu Espírito Santo faça mudança em nossa vida através de tudo aquilo que aprendemos. Tudo isso te pedimos, te agradecemos, te engrandecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Personagens do livro de Judas. O primeiro personagem que nós temos, bem claro, bem nítido no nosso contexto aqui, é o próprio Judas. Judas, quem não tiver, eu comentei bastante sobre ele no nosso primeiro vídeo. Então, quem quiser, por um acaso, ter um pouquinho mais de entendimento sobre quem foi Judas de fato, só dá uma olhadinha no nosso primeiro vídeo lá que vai ter esse contato. Quem foi Judas então? Ele foi o escritor e remetente dessa carta. Outra forma de reconhecer Judas é que ele foi meio-irmão de Jesus, filho de Maria com José. Jesus, por sua vez, foi filho de Maria, concebida pelo Espírito Santo. Outro sim, mais um detalhe importante, que esse foi irmão de Tiago, um dos líderes da igreja, do primeiro concílio, enfim. Outro personagem importante que nós temos nesse livro, o próprio Tiago. Isso tudo a gente está começando desde o começo, lá no versículo 1. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então, quem era Tiago? Tiago, como eu falei, foi um líder da igreja, escritor de uma carta anterior a essa, que também faz parte das epístolas universais. Foi um líder do primeiro concílio, também deixa bem claro, o apóstolo Paulo deixa bem claro que é meio-irmão de Jesus, né? Irmão do Senhor. Então, como ele é irmão de Judas, por isso que no nosso estudo chega a esse ponto. Continuando, então aqui nós temos o primeiro versículo. Agora no versículo 5 vai ter mais um personagem, mais um grupo de personagens interessantes aqui, que é povo de Israel. No versículo 5 diz o seguinte: ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas também destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Aqui, se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, nós temos lá no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós temos toda a história da trajetória do povo de Israel. E ele fez um comentário aqui, Judas fez esse comentário dizendo que destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Os únicos que foram fiéis desde a saída do povo de Israel do cativeiro do Egito até a terra prometida, que era Canaã, foi Calebe e Josué. Então esses foram os únicos dois que permaneceram fiéis. E por se tornarem fiéis, o Senhor
poupou-lhes a vida. E eles entraram na Terra Prometida. Eles creram. Até esses tempos atrás, eu dei uma aula na Escola Bíblica Dominical falando sobre essas duas pessoas, esses dois personagens. Quem quiser também está no nosso canal, é só assistir lá, que vai falar bastante sobre o que são os 10 espias que não tiveram fé e os 2 espias enviados por Moisés que tiveram fé. No caso, Josué e Calebe. No versículo 7, continuando, mais um grupo de personagens que aparece aí, o povo de Sodoma e Gomorra. Né? Então nós temos aí no versículo 7, e não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidades e perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Então aqui nós temos outra informação importante. Um ponto assim, esse texto sobre Sodoma e Gomorra está escrito em Gênesis 18 e 19. Toda a história de Sodoma e Gomorra. Mas um ponto que chamou a atenção na hora que eu estava estudando sobre isso e que eu quero frisar aqui nessa sala teológica foi a intercessão de Abraão. Ele começa intercedendo por 50 justos. Se houver 50 justos, mesmo assim o Senhor vai destruir a cidade? Aí ele não se contenta, ele joga 45 e fala de 40, e fala de 30, e fala de 20, e fala de 10. Na verdade, a preocupação de Abraão, para ele chegar nesse número tão baixo dos munícipes da região ali de Sodoma e Gomorra, para ele chegar no número tão baixo é porque ele sabia que a imoralidade era tanta que ele dificilmente ia achar pelo menos 10 justos. Porém, ele tinha Ló, que era o seu sobrinho, e talvez ele falou assim, olha, talvez Ló ainda não se perverteu no meio do caminho, então vai que o Senhor, pelo menos pelos 10 justos, né? E ele vai descendo esse número até chegar, na verdade a intenção dele talvez era atingir os familiares de Ló. Então ele já começa nessa ordem decrescente. 50, 45, 40, 30, 20 e 10. Então, quem quiser estudar um pouquinho sobre a história de Sodoma e Gomorra, aqui nós só estamos fazendo um apanhado geral. Então, encontra-se lá em Gênesis 18, capítulos 18 e capítulo 19. Toda a história de Gênesis, inclusive, do livramento de Ló e sua família. No versículo 9 de Judas, nós vamos encontrar agora outra figura interessante, que é o arcanjo Miguel. Então vamos entender quem era esse arcanjo Miguel. No 9 diz assim, mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Então vamos lá. Arcanjo Miguel. O que quer dizer arcanjo? Esse prefixo arc na língua grega quer dizer principal, ou seja, o anjo principal. Nós podemos, talvez lá na frente, fazer um estudo mais aprofundado sobre angelologia, né? Hoje a gente só vai dar esse sentido. Então, Arcanjo Miguel seria como se fosse um dos anjos principais. Um dos anjos principais não. Ele seria o anjo principal, que coordenava toda a estrutura angelical do céu. Nós vamos estudar isso, como eu falei, talvez uma possibilidade de um curso de angelologia um pouco mais à frente. Mas esse é o sentido principal nesse foco aqui. Nós não vamos tentar fugir muito disso, que senão a aula está há muito tempo e não é esse o principal assunto, né? O assunto aqui é Judas e a questão dos personagens que ele cita
na sua carta. E depois ele fala sobre o quê? Que discutia sobre o corpo de Moisés. Então quem lê lá o livro da travessia do povo do Egito vai ver que lá em Deuteronômio 34 fala sobre a morte de Moisés. E tanto que ninguém sabe onde foi parar o corpo de Moisés, o que aconteceu, porque senão até hoje o povo existe uma idolatria muito forte, muito incisiva em cima do nome Moisés, né, do legislador Moisés. E isso poderia causar essa situação. Então, para que não acontecesse isso, Deus anteviu e simplesmente levou ele ao monte, e ali ele morreu, ali o Senhor o recolheu, só que não conta como foi, nem onde foi encontrado o corpo, justamente por causa disso, para não acontecer essa idolatria exagerada em cima do nome, do corpo, do local que Moisés faleceu, enfim. Moisés foi um líder e legislador do povo de Israel, desde quando ele recebeu a mensagem do Senhor lá na sarça ardendo e que não se consumia, e ele resolveu e decidiu: vou até o Egito porque o Senhor tem um plano na minha vida. E foi desse momento em diante, ele se posicionou como líder. Em seguida, ele teve a oportunidade de receber das mãos do Senhor as tábuas da lei, e ele pôde ser o legislador também do povo de Israel e comandou o povo, cuidou do povo durante os 40 anos de travessia no deserto. Um fato importante também que eu gosto muito de mencionar é o cuidado que ele teve em levantar um sucessor, no caso Josué. Ele levanta Josué como sucessor. Isso nos deixa numa situação assim que remete para nós que uma liderança, para ser perfeita, ela não pode ser única e exclusiva. Ela tem que ter sempre um assessor, um sucessor, né? Então, esse Josué foi o seu assessor durante todo o tempo de sua vida e depois seu sucessor. Ele foi preparado para isso. Conduziu o povo durante o exílio, fez toda a caminhada, né, toda a saída. Ele não pôde entrar na Terra Prometida. Por alguns estudiosos falam quando ele feriu a rocha, outros falam sobre outros momentos, mas o que nós temos maior informação é que o Senhor não permitiu de entrar na terra, permitiu de ver a terra. Até falou: ó, vou te levar lá no monte, você vai ver a terra com seus olhos, mas você não vai entrar. E justamente por conta dessa rebeldia que Moisés enfrentou durante um determinado período, por causa do povo. Olha como que situação tão... Ele caminhou com o povo, mas na hora de entrar, por conta dessa forma um pouco enérgica, talvez, não vou nem dizer enérgica, mas sim, enfim, essa forma que perdeu um pouco o domínio próprio, ali naquele exato momento, foi o momento que o Senhor falou: então aqui acabou a tua... Você ia entrar na terra prometida e ia gozar com todo mundo na terra que mana leite e mel, porém agora aqui você assinou o seu decreto. E ali ele não teve oportunidade de entrar. Esse ponto que Judas fala na palavra, que ele comenta que o arcanjo não se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia, mas disse: o Senhor te repreenda. E aí fala isso, até entre parênteses na minha Bíblia, fala assim: isso aconteceu quando Moisés discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Claro que de repente o diabo gostaria de
nessa situação, vamos conjecturar aqui, gostaria por quê? Porque o povo ia idolatrar Moisés, né? Então, ele gostaria de saber esse tipo de informação, né? E não aconteceu, não teve essa informação justamente porque o Senhor queria preservar o povo, de se livrar dessa idolatria. Esse fato está registrado em uma passagem, não está registrado em nenhuma passagem da Escritura. Não consta em lugar nenhum dessa discussão entre Satanás e o arcanjo Miguel. Porém, como eu falei, a morte de Moisés está registrada em Deuteronômio 34. Então, quem quiser, tiver uma curiosidade, pode ir lá, leia, que vai ser muito bacana para o seu conhecimento. Só que não conta essa história do anjo, que teve essa discussão do arcanjo com Satanás. Nesse caso, aqui Judas pode estar utilizando, nós sabemos que a tradição judaica tinha muitos livros, muitos documentos. Então pode ser que aqui ele está fazendo uso de um livro antigo da cultura judaica que se chama A Assunção de Moisés. Já a Assunção quer dizer a subida. Qual que é a ideia aí? Já é uma ideia meio idólatra, né? Que ele também subiu, que assim como a gente vai citar o caso de Enoque e tal, que foi transladado, de Elias, a Moisés também foi, mas não conta isso, a gente não acha em lugar nenhum, então não é uma veracidade absoluta que você pode confirmar isso daí. Vamos lá? Segue o bonde. No versículo 11, vai citar 3 personagens. Eu falei sobre eles na sala teológica passada, quem quiser pode assistir lá, mas aqui a gente vai dar mais uma pincelada nele. Caim, que ofereceu uma oferta com desleixo e descuido, tentou oferecer uma sobra para o Senhor, e o Senhor não aceitou, não compartilhou, não recebeu aquela oferta, e recebeu do seu irmão, que por sua vez o Senhor se agradou da oferta, que foi a primícia, foi o essencial, o mais importante. E por ciúmes ele acabou matando o seu irmão. Isso se encontra-se em Gênesis 4, do 1 ao 16. Quem quiser pode dar uma lida lá, vai ser de grande conhecimento também para a sua vida, entender um pouco mais da história desse personagem, do primeiro homicídio que nós temos registrado na Bíblia. E detalhe importante, entre 2 irmãos, né? Então, uma coisa muito terrível. Por aí nós vamos percebendo que nessa época de Abel e Caim, não se tinha. Vou falar uma coisa meio complicada aqui. Não se tinha internet para estimular, não se tinha televisão para estimular, não se tinha nada disso para estimular, mas mesmo assim o povo já tinha a sua origem maléfica, a sua origem mal, a sua origem pecadora, né? E isso vem tudo. Hoje nós temos mídias que nos os nossos jovens, nossos adolescentes vão recebendo informações negativas. Hoje tem jogos de videogame, tem várias coisas que vão recebendo informações negativas. Isso vai acumulando e a pessoa já tem por si só a maldade intrínseca no seu coração, a prova que a pessoa já tem por si só isso, já está nesse caso de Abel e Caim. Caim, ele não tinha nenhum artefato tecnológico para ir descobrindo como é que matava, como é que fazia. Não, ele pensou na cabeça dele, arquitetou na cabeça dele. Se eu pegar de repente, não conta isso, mas na Bíblia, mas se eu pegar uma pedra, bater na cabeça dele, ele vai morrer e tal. E isso foi articulando. Tem aí o plano do inimigo, mas tem muito mais o plano humano de como fazer esse tipo de coisa. Então, aqui está o caso de Caim, que matou seu irmão por ciúme.
Outro ponto que nós temos aqui também no versículo 11, fala de Balaão, né? Até coloco um pouquinho antes, enganam outros por dinheiro como Balaão. Balaão foi um profeta que foi pago para amaldiçoar o povo de Israel. Ele foi aquele profeta, para quem não lembra, para quem não, que a mula, a mula falou com ele, o animal falou com ele. Ele estava tentando passar para amaldiçoar o povo de Israel, e a mula viu o anjo e não conseguia passar, e não passava, né? Porque o anjo estava ali, segurando ali no caminho, e ele começou a açoitar a mula, até que a mula falou: eu levo você para todo lugar, eu sou um animal fiel a você, e agora você me açoita dessa maneira? Eu brinquei até na sala teológica passada que eu falei sobre ele. Quem era a mula da história, né? Porque o profeta não conseguiu ver o anjo. O profeta não conseguiu ver o anjo. E a mula, que era um animal irracional, conseguiu ver o anjo. Então aqui está bem claro para nós, fazendo o meu trocadilho, né? Quem era a mula da vez naquele momento. Essa história está em Números 22 e 24. Quem quiser, leia lá, capítulos 22 até o capítulo 24. São os 2 capítulos que você vai ver esse texto aí. 22, 23 e 24, perdão. 3 capítulos, né? 22, 23 e 24. Terceiro personagem que aparece nesse mesmo versículo 11, Coré, ou algumas traduções, Corá. Ele citou, quem foi Corá? Corá está lá em Números 16, do 1 ao 35. Tudo isso aconteceu de Balaão e Corá na trajetória do povo de Israel. Tá? Então, Corá, ou Coré, ele foi um camarada que ele incitou o povo à rebelião. Olha, Abraão, perdão, Moisés fala para a gente fazer isso, mas quem é Moisés? Moisés é um camarada como nós mesmos, cuidado com essa história, tá? Ah, porque é um comedor de feijão como nós mesmos, tem muita gente que usa essas informações assim. Toma cuidado, a pessoa foi colocada ali porque o Senhor teve o cuidado de colocar, e não compete a nós ficar criando rebeliões, né? Lembre que a primeira rebelião, segundo o que conta alguns historiadores, a primeira rebelião veio de Satanás. Então, todos que rebelam, eles já têm eles são discípulos de Satanás. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Então, aqui, Coré incitou o povo a entender que Moisés, Arão, estavam falando demais, que eles não eram o bambambam, né? A última bolacha do pacote ali, a Coca-Cola no deserto, eles não eram isso. E que eles também tinham esse... Só que eles já eram levitas, né? Ou seja, já tinham uma atividade no meio do grupo, mas não estavam contentes com aquela atividade que eles estavam fazendo, eles queriam algo mais, né? Até Moisés fala: mas vocês já estão nativas, já estão fazendo, por que você quer algo mais ainda? Não, mas o ser humano ele é dotado disso daí. Nós temos um ser humano que mata por inveja, Caim. Nós temos um ser humano que prega por ambição, que é Balaão. E nós temos agora um que incita o povo à rebelião por conta da rebeldia de não querer se sujeitar à liderança. Então o que aconteceu? Moisés até cita esse ponto, ele fala assim: olha, se acontecer uma coisa espantosa hoje aqui, tipo a terra abrir, engolir vocês, o povo vai entender que Deus está comigo. E na mesma hora que ele terminou de falar, a terra já abriu e já engoliu todos os familiares de Coré. Então foi dessa forma. Então esse texto, como eu falei, está lá em Números 16, do 1 ao 35. Interessante observar que no versículo 10 de Judas, esses 3 nomes que eu citei, Caim, Balaão e Coré, estão no versículo 11. No versículo 10, Judas chama de criaturas irracionais. Vamos dar uma lida lá, ó. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem.
como criaturas irracionais agem segundo os seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Esse é o que vem antes de falar sobre esses três personagens. Então, chama de criaturas irracionais que fazem o que bem entendem. Nós temos um termo que é muito fácil de confundir hoje, chamado livre-arbítrio. Todo mundo usa o livre-arbítrio de qualquer maneira. Ah, eu tenho livre-arbítrio, eu sou cristão, eu tenho livre-arbítrio. Se eu falar que eu sou cristão e tenho livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio para ser cristão. Mas depois que eu sou cristão, depois que eu aceito Cristo, que eu sou uma imitação de Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, como diz o apóstolo Paulo. Então, esse livre-arbítrio é para que eu escolha aceitar Jesus. Depois que eu escolhi aceitar Jesus, livre-arbítrio já não existe. Meu pensamento tem que estar com aquilo que Cristo quer para a minha vida. Nós estamos falando há um tempo atrás bastante sobre o termo oração. O que é oração? Oração não é uma concessão, não é algo que eu vou ficar pedindo para Deus, eu quero que o Senhor faça isso, isso, isso. O Senhor não é um servo. O Senhor é o Senhor, servo sou eu. Então o que acontece? Quando eu estou de acordo com a palavra de Deus, de acordo em comunhão com Deus, quando eu tenho esses momentos de oração e a nossa comunhão, eu e Deus, está bem afinada, bem acertada, bem síncrona, o que eu vou pedir já está de acordo com a vontade de Deus. Ah, mas eu sempre tomo muito cuidado com essa fala, porque às vezes eu comento sobre isso e as pessoas acham, ah, mas então você faz apologia para não orar. Não, não é isso. A oração é a comunhão com Deus. O que você não pode ter numa oração é excesso de petição. Isso eu acho, oração é para a gente ter uma comunhão com Deus, você agradecer a Deus, você louvar a Deus, você exaltar a Deus. Isso sim. Agora, ficar pedindo uma lista de coisas, não tem necessidade. Como até o apóstolo Paulo fala isso, né? Que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo, ele geme por nós, ele grita dentro de nós com gemidos inexprimíveis. E outra coisa também que ele fala é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, eu tenho que agradecer por tudo, até pelas coisas, em todo momento ser grato a Deus, em todos os momentos, por todas as situações, porque em tudo o Senhor tem uma atividade pedagógica cuidando em nossa vida. Então, é esse cuidado que nós temos que ter. Então aqui, eu entendo dessa forma, esse livre-arbítrio não existe depois que você aceita Jesus. O livre-arbítrio é até você aceitar Jesus. Eu tenho livre-arbítrio para aceitar ou não. Aí agora que eu aceitei, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já mudou a história. Amém? As histórias citadas aqui, que nós comentamos, elas dão exemplo de atitudes típicas de falsos mestres. Isto é, orgulho, egoísmo, ciúme, ganância, ambição pelo poder, enfim, total desconsideração pela vontade soberana de Deus. Tudo isso que nós vimos aqui, eles remetem a essa situação, a esses adjetivos de falsos mestres. Vamos continuar o nosso estudo aqui. Aí, Judas menciona outra pessoa no versículo 14, Enoque. No versículo 14 fala assim, Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo, ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares dos seus santos. Aqui fala de Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus, foi transladado, porque o Senhor se agradou naquele momento de uma pessoa que andou absolutamente com Deus. Enoque, quem quiser conhecer essa história, está lá em Gênesis 5, bem curta a história, Gênesis 5, do versículo 21 ao 24. Bem curto, uma história bem sucinta, genealógica, né, praticamente. Então, uma coisa bem sucinta. Só que ali fala que ele agradou a Deus, ele andou com Deus. E por isso Deus
tomou para si. Essa citação que Judas colocou aqui está num livro apócrifo chamado Livro de Enoque. É um livro apócrifo, diferente do outro que era um livro antigo, a Assunção de Moisés, que é da tradição judaica. Aqui nós estamos falando de um livro apócrifo que não tem base nenhuma para nós, só que Judas cita como esse ponto importante, que Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens que viriam. Né? Vamos lá. Depois disso, no mesmo 14, ele fala outro personagem, Adão. Adão conta a história de Adão em Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 3. Né? A formação do homem, a queda do homem, e aí também já fala ali necessariamente sobre o castigo, o resultado dessa queda, o resultado desse pecado. E depois disso também, como que o Senhor, nesse contexto todo, como o Senhor cobriu esse pecado através da morte de um animal. E isso vem perdurando até chegar em Cristo, que foi o sacrifício perfeito. Então, Adão conta o quê? O primeiro homem por quem entrou o pecado no mundo. Esse é o ponto principal que nós temos nesse texto aqui. Não fala necessariamente sobre isso, mas conhecendo um pouquinho sobre a história de Adão. Adão foi o primeiro homem, foi o protótipo da criação, e ali tem o que nós temos hoje da influência pecaminosa vem dessa pessoa chamada Adão. No versículo 17, fala sobre amados. Lembre-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele vai falar sobre os apóstolos. Ele cita necessariamente no foco aqui Pedro, que Pedro fala praticamente, tem as mesmas linhas de texto. Você vai ver o texto muito parecido, muito igual. Segundo Pedro, segunda epístola de Pedro, do capítulo 2, versículo 1 até 3, versículo 4. Vários textos assim são a mesma letra, a mesma posição das palavras, tudo. É muito, muito, muito igual ao texto. Então, ele cita muito claro isso daí. Pedro, ele faz advertência aos apóstatas e aos falsos mestres que viriam. Judas não. Judas está vivendo esse momento. Eu já falei sobre isso, né? E perdura até João, né? Vamos lá. Também você vai encontrar alguma coisa nesse sentido em Atos 20, versículo 29. 1 Timóteo 4, 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, também Paulo fala sobre isso. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, ou seja, na carta 1 Timóteo e na segunda carta também fala sobre isso. É alguma coisa que está acontecendo e vai permeando. Tá? As cartas de João, que eu já citei, fala muito claro sobre isso, sobre esses falsos profetas e sobre esses falsos mestres. Aí o último personagem que nós vamos encontrar aqui nesse livro de Judas, mas que permeia todo o livro de Judas, desde o início, vem falando sobre ele. Ele praticamente, ele inicia falando sobre ele, e o último no primeiro versículo, e termina falando sobre ele, que é Jesus Cristo. O que ele, no primeiro versículo, no versículo 1 já fala sobre isso. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob os cuidados de Jesus Cristo. Olha a palavra, o nome Jesus Cristo aí. E no último versículo, no versículo 25, toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Senhor e Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ou seja, ele começa, mas permeia em todo o livro. Você vai vendo, todo o livro vai aparecendo aí. Quem foi Jesus Cristo? Não tem como dimensionar. Mas eu peguei aqui um texto de Paulo. Paulo escreve aos Romanos, do versículo 5, do 12 ao 21, que ele fala sobre Adão e fala sobre Jesus Cristo. Então, considerando aqui um Jesus Cristo o segundo Adão, por quem ao invés de entrar o pecado no mundo, ele tirou o pecado do mundo. E eu vou ler com vocês o livro, o texto aí de Romanos 5, do 12 ao 21. Vamos ler comigo? E esse é o texto que nós terminamos a nossa sala teológica de hoje, de grande importância para o nosso conhecimento espiritual sobre o livro de Judas. Nós temos muitos assuntos ainda, viu, irmãos? Não para por aqui. O livro de Judas é um livro que eu estou querendo fazer justamente essa dissecação muito, muito profunda sobre esse livro. Vamos lá. Então, Romanos 5:12 diz o seguinte: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Aqui está falando mais ou menos sobre a questão até de Caim, a Caim e Abel. Como não existia a lei ainda, a lei só veio depois de Moisés, não foi levada em conta, conforme está o texto. Porém, já existia o pecado, já existia a intenção maléfica do pecado. 14, continuando. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, que foi o que escreveu a lei, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado tem um único homem, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glórias a Deus por isso. Aqui nós encerramos então nosso assunto e falamos sobre os principais personagens do livro de Judas. Espero ter sido claro com os irmãos. Semana que vem a gente vai entrar em outro tema, que são os temas históricos e teológicos do livro de Judas. E assim nós vamos caminhando. Amém? Vamos estar orando para que
tudo aquilo que estudamos hoje, que o Espírito Santo de Deus faça morar em nosso coração e haja conforme a sua vontade sobre nós. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças nós te damos por tudo, Senhor. Por essa oportunidade de estarmos lendo a Tua Palavra, conhecendo um pouco mais daquilo que o Senhor deixou para nós. Pai amado, Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo dia, muito obrigado pelo momento, muito obrigado pelos irmãos que assistiram, pelos irmãos que estão assistindo, Senhor. Enfim, os que vão assistir ainda. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Pai amado, Pai Santo, que em tudo o Espírito Santo possa nos transformar as nossas atitudes através do conhecimento da Tua Palavra. É o que nós te pedimos. Desde já te agradecemos, te engrandecemos por tudo, Senhor. Tu és o Deus em nossa vida. É isso que temos como base e alicerce para nós. Em nome de Jesus, te pedimos, te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Shalom!